Olá, crianças! Hoje nós vamos ouvir uma história muito especial, contada por uma escritora colatinense chamada Patrícia Ferreira. Patrícia é casada, tem 2 filhas e desde os 4 anos de idade já se encantava pelas histórias contadas por seus familiares. Esse encanto continuou pela vida escolar, pois ela teve professores que demonstravam grande prazer pela leitura e mostravam sempre uma diversidade grande de textos. Patrícia estudou em escola pública, fez um curso de licenciatura em letras, trabalha como professora na rede pública municipal, professora e supervisora na rede pública municipal. E ela acredita que a leitura é o que transforma o pensamento e a vida das pessoas. Hoje ela vai apresentar para nós Um Lugar Fantástico. Patrícia é filha da nossa tia Zezé, que há muitos anos trabalha no Frei Isaías, cuidando da nossa merenda e de toda a nossa escola. Ela dedicou este livro a todas as crianças colatinenses, lindas e amáveis como as suas filhas Ana Carolina e Ana Clara. Ei, pessoal! Tudo bem com vocês? Então, eu sou Patrícia, autora deste livro aqui. Eu estou muito orgulhosa de saber que vocês vão ler o meu livro. Que bom, que bacana. Eu quero que vocês aproveitem muito, eu quero que vocês curtam muito e o que é melhor, que vocês conheçam muito sobre tudo que aconteceu aqui na nossa cidade. Isso é muito importante. A gente precisa conhecer o lugar onde nós moramos, o lugar onde nós vivemos. E que espaço legal, não é? Saber que o nosso lugar é fantástico. Qualquer lugar pode ser fantástico. A nossa casa, por exemplo, a minha aqui, é um lugar fantástico. Eu adoro a minha casa, eu adoro o meu espaço. Eu tenho certeza que você também gosta muito da sua casa, do seu espaço. Então, o nosso bairro também é um espaço legal, é um espaço fantástico. E a nossa cidade, então? Maravilhosa. Temos dificuldades? Muitas. Temos problemas? Também. Mas nós somos também as pessoas que podemos mudar o espaço onde nós estamos. Ok? Então, desejo a vocês uma boa leitura, que vocês curtam bastante. Uma boa leitura para vocês. Curtam bastante. E o mais importante, fiquem em casa. E assim começa a nossa história. Vovó Anita é uma pessoa bem bacana, muito alegre e divertida. Ela adora contar histórias para as crianças que moram ali no bairro. E as crianças ficam encantadas com as palavras dela. Um belo dia, quando a criançada estava toda reunida em sua casa, vovó Anita resolveu contar a história de um lugar muito especial. Ela disse: "Meninada, hoje vou contar para vocês uma história bem legal, de um lugar muito interessante e fantástico. E o que é melhor, esse lugar existe." As crianças ficaram entusiasmadas com essas palavras. Pedro, um garoto sabido da turma, pediu: "Conta logo a história, vovó, por favor, nós queremos saber que lugar é esse." Vovó Anita não perdeu tempo e começou assim: "Há muito tempo, existia um lugar repleto de matas, com muitas árvores e bichos, onças, cobras, passarinhos, macacos e muitos outros. Havia muitos morros e um rio, de águas bem profundas que passava no meio dessa floresta." "Existiam pessoas morando aí?" quis saber Amanda. Vovó respondeu: "Claro que sim, Amanda. Eram os índios que viviam às margens do rio. Eles caçavam, pescavam, dançavam e construíam suas casas com galhos e folhagens das árvores. Eram chamados de índios botocudos." "Que nome esquisito", disse Luizinho. "É bem diferente. Os índios têm nomes de acordo com a sua tribo e costumes. Existem os guaranis, os yanomamis e muitas outras tribos. Mas um dia, os índios botocudos precisaram deixar esse lugar e ir para outro." "Por quê?" perguntou Marina. "Querida Marina, outras pessoas descobriram esse lugar e queriam construir uma vila com casas de tijolos ou até mesmo de tábuas para morar.
Os índios não gostaram disso e foram expulsos dessas terras. Essas pessoas eram outros índios? Quis saber Pedro. Não, Pedro, eram pessoas de outras etnias, os italianos, os alemães, os poloneses, os africanos. Nossa, quanta gente! Espantou-se Amanda. E essas pessoas, Amanda, começaram a trabalhar na lavoura, plantando café. E essa vila cresceu muito. Casas eram construídas a todo momento. Esse lugar se transformou numa cidade. O progresso foi tanto que precisaram construir um barco a vapor para transportar as mercadorias e as pessoas para outros lugares. Esse barco tinha o nome de Juparanã e navegava no rio, que agora também já tinha nome, Rio Doce. Rio Doce? As pessoas colocavam açúcar nele para ficar doce? As crianças riram com a pergunta de Luizinho. Não é bem assim, Luizinho. O rio recebeu esse nome porque suas águas eram bem mansas e tranquilas, mesmo sendo um rio muito extenso, muito grande, explicou vovó Anita com muita paciência. E as pessoas só andavam no barco Juparanã? Perguntou Marina. Algumas pessoas tinham carros, outras andavam a cavalo. Vovó Anita, o que mais aconteceu nessa cidade? Perguntou Amanda, muito curiosa. Essa cidade cresceu muito. Foram surgindo muitas casas, lojas e mercados. Já não cabia mais ninguém. Naquela época, o governador do estado do Espírito Santo, o senhor Muniz Freire, estava muito preocupado com a situação e mandou construir uma ponte sobre o Rio Doce para ligar o outro lado da cidade, que ainda não tinha sido explorado. E deu certo, vovó Anita? Perguntou Luizinho com olhos cheios de admiração. E muito certo, Luizinho. A ponte foi finalmente construída. Porém, o mais interessante é que depois de algum tempo foi construída uma extensa ferrovia por onde passava um enorme trem e passava bem no meio da cidade. Mas o trem não atropelava as pessoas? Quis saber Pedro. Não, Pedro. Ele apitava quando chegava à cidade e as pessoas ficavam bem alegres e se divertiam com isso. Vovó Anita continuou. E tem mais. O trem até ia passar por essa ponte para levar pessoas e mercadorias para outras cidades ao norte do Espírito Santo. Mas depois resolveram mudar o rumo do trem e desviaram a ferrovia para outro canto da cidade. Agora a cidade não parava mais de crescer. Escolas, igrejas, indústrias, tudo era construído em ritmo acelerado. Foram surgindo os bairros, a população aumentou muito. O café tornou a cidade conhecida no mundo inteiro. Aí resolveram construir uma estátua bem grande, no alto de um morro, para ser o destaque dessa cidade. Assim foi construído o Cristo Redentor, que de braços abertos abençoou o povo da cidade. Vovó Anita, a senhora ainda não disse o nome dessa cidade, falou Marina. Antes de dizer o nome, vou falar o apelido carinhoso que recebeu. Princesa do Norte. As crianças riram e Pedro disse... Que engraçado! Eu pensei que princesa fosse apenas uma moça, muito bem vestida e de coroa na cabeça, que vivesse em um castelo como contam as histórias. Mas uma cidade ser princesa, essa é boa. Pedrinho, ela tem esse apelido porque é uma cidade muito importante para o Espírito Santo. E o nome dessa cidade? Eu estou curiosa para saber, disse Marina. O nome dessa cidade é Colatina. Um nome bem diferente, hein? Falou Amanda. A cidade recebeu esse nome em homenagem à esposa do governador Muniz Freire, que se chamava Dona Colatina. Vovó Anita, por que a senhora quis contar para nós a história da cidade de Colatina? Perguntou Luizinho. Porque eu queria que vocês conhecessem um pouquinho a cidade onde eu nasci, cresci e trabalhei. Uma cidade de gente alegre, bonita e trabalhadora. Realmente
um lugar fantástico.